queria já chamar aqui também a nossa prefeita Suelen, né? Glória a Deus pela vida da prefeita Suelen, nossa irmã em Cristo também, Bispa Lúcia, sua mãe, né? O vereador Júnior Rodrigues, que está com a esposa aqui, presidente da Câmara Municipal de Bauru, os demais vereadores estavam aí, acho que eu vi o Bira aí, que passou aí, não sei se está um outro vereador aí, que o Bira passou, amém? Todos os irmãos, em nome de Jesus, né? Muito bom estarmos juntos, entendendo que a nossa cidade, nós declaramos a nossa cidade do Senhor Jesus, amém, gente? A gente tem declarado isso e é muito bom a gente poder ver, né, essa mulher de Deus aqui também, servindo a Jesus, através daquilo que ela chama de uma grande missão nessa cidade, como prefeita, mas também servindo toda a cidade em nome de Jesus, amém, gente? Glória a Deus. Separou a tua oferta, pode ser em dólar, em pix, em euro, em peso. Em peso tem que ser bastante, peso é para cima de 1.000 peso, né? Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, pastores, pastoras, que alegria. Sempre uma honra estar com vocês. Soldado no quartel, quando a pessoa fala assim, você canta, prefeito? Eu falo, cantar eu não canto, pastor, mas a gente, quando tem o privilégio de adorar o Senhor, porque esse é o meu primeiro campo missionário, esse é o meu primeiro lugar. Eu completo mais um ano de vida amanhã e eu desconheço um dia da minha vida que não tenha estado no altar. Então, sempre que eu tenho esse privilégio, para mim é uma honra imensa. E há uma canção que ela tem feito parte da minha vida nos últimos quase 4 anos. Porque nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Não tem a ver com a nossa glória, com o que nós podemos receber ao ocupar funções, cargos, posições. Assim como muitos de vocês, como filho de pastor, a gente sabe a grande missão que é pastorear, estar na linha de frente. Mas quando a gente está aqui no altar, nada é sobre o que nós queremos dizer, é sobre tudo que Deus quer falar com a igreja. Então essa canção é uma canção muito antiga, que reverencia a honra e a glória ao Senhor, porque eu acho que é isso que nós todos aqui desejamos. A glória nunca é nossa, a satisfação nunca é nossa, nada é sobre nós, é sobre o que Deus pode fazer nas nossas vidas e através do nosso ministério, porque cada um de nós tem um ministério, uma missão, um chamado. Então eu queria que nós adorássemos o Senhor Jesus juntos, dizendo, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória, a Ele a honra, o louvor e a adoração. Ele conhece todas as coisas, amém? Então vamos declarar ao Senhor Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Declare comigo assim, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós te engrandecemos, Senhor, nesta manhã. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, Senhor, Tu és aquele que nos dá sabedoria. Quão profundas riquezas, o saber, o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, os seus caminhos. Quão profundas riquezas, Senhor, quão profundas riquezas, o saber,
Santo, santo, santo és. Para sempre. Amém. Quando a gente se lembra da igreja primitiva, sem muitos instrumentos sofisticados, sem luzes, sem som, era apenas uma única voz, uma única adoração, e é isso que Deus quer que nós compreendamos, que por maior ou menor, que Ele deseja apenas o nosso coração e a nossa adoração enquanto igreja. E eu sei que muitos de vocês entregam muito todos os dias, mas nós também precisamos receber um pouco e sermos cheios desse Espírito, sermos renovados. Então, para a gente encerrar, sem os instrumentos, em uma única voz, nós vamos lembrar daquela palavra, que apenas a nossa voz, o nosso coração é o que realmente importa para Jesus. A Ele a glória. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar pela nossa prefeita em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vem cá, minha esposa. Ora por ela aqui. Vai assim. Vem aqui, Júnior. Amém. Vamos orar, gente. Estenda as tuas mãos. Somos a igreja do Senhor e a palavra do Senhor diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, porque se eles forem abençoados, todo o povo será. Amém? Pai, aqui estão os teus filhos, representando esta cidade. Representando, Senhor, a nós mesmos, Pai, o povo desta cidade. Mas, Senhor, sobretudo, Pai, são filhos teus. E nós queremos pedir ao Senhor, dos altos céus, as bênçãos do Senhor sobre eles. Traga sobre eles, ó Pai, como Isaías diz, um espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, estratégias, ó Pai, em tudo que vierem fazer, em tudo que vierem decidir, em tudo que vierem assinar. Que o teu Espírito Santo os conduza, os blinda nesta jornada, ó Pai, os livra de todos os dardos inflamados do inimigo, endireita, Senhor, todas as veredas, ó Pai, e que eles possam contemplar o teu amor e o teu cuidado. Pai, em nome de Jesus nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre a nossa cidade, sobre as igrejas aqui representadas, um só corpo, Pai, servindo um só Senhor. Sê com o teu povo, sê com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Apóstolo Djalma, vem cá. Glória a Deus. Apóstolo Djalma é um grande homem de Deus. Tem um ministério maravilhoso ali em São Paulo e em vários lugares aí do mundo aí, em outros lugares também. É um homem que alguns anos atrás, eu sempre digo isso, sempre quando a gente tem a oportunidade de estar junto, alguns anos atrás, numa conferência, ele liberou uma palavra naquele lugar sobre o machado. Essa do machado eu não esqueço jamais. E eu lembro que aquilo ali foi um divisor para a minha vida mesmo, ministerial. Eu estava ali no meio, sei lá, tinha 10 mil pessoas ali, naquele lugar, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, e aí, graças a Deus, o Senhor, né, nos deu esse privilégio, né, de conhecê-lo, de estar ali já na casa ministerial dele, que é linda, que é preciosa ali em São Paulo, né, avançando cada dia mais e mais em todos os lugares, né, e estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor a nós, líderes, pastores, é muito precioso. Amém, gente? Que vocês sejam muito abençoados, e você também. Obrigado, né? Veio aí, ficou hospitalizado até quase 2 horas da manhã, né? Essa madrugada aí.
E aí acordou às 5 horas, 4 horas para estar aqui, né? Glória a Deus pela vida dele. Amém, gente? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia, querido, a preciosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aquele que foi tudo e é tudo que nós temos de melhor. Essa graça do qual não somos merecedores. E também, nada como ter o nosso amigo Espírito Santo. A eles, a glória, a honra, o louvor e a adoração. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Querido, eu acredito em oposição espiritual, mas eu acredito também em cenários que o diabo aproveita algumas legalidades que nós deixamos para aproveitar, tirar proveito daquilo. A gente sabe que com a obra do Senhor sempre tem uma resistência do nosso inimigo, do nosso arqui-inimigo número 1. Né? Na verdade, quer construir tantas coisas e quer nos atrapalhar. Mas, de uma maneira especial, eu também acredito que algumas coisas, nós temos uma boa parcela, e nós damos algumas coisas para que ele possa aproveitar esse cenário. Desde criança, muito pequeno, eu luto com uma coisa que chama-se artrite gotosa. Ou seja, eu aprendi desde pequeno que eu sou gotoso. Entendeu? E aí, para você não sofrer as consequências da artrite gotosa, você tem que ter uma alimentação regrada, saber o que comer, saber o que não comer. Aí isso vai fazer a parte que nos cabe fazer. Também supervisionar através de exames periódicos, tudo isso faz parte de alguém que tem uma doença autoimune, que o corpo não produz o que é necessário, então existe algo que nos pertence. E graças a Deus, por muitos anos, eu já não sei o que é ter dor da artrite gotosa. Muitos anos, não me lembro a última crise de gota que eu tive, tá? Mas quando foi essa semana, eu me empolguei no japonês. O japonês tem muita proteína, carrega demais a proteína do peixe, várias qualidades de peixe. Eu abusei um pouquinho. Terça-feira foi aniversário da minha filha caçula e nós fomos no japonês e eu comi rodízio de peixe, mas até cansar. Quando foi ontem, às 10 horas da noite, eu estava com um joelho desse tamanho, eu não conseguia me movimentar, uma dor incrível, insustentável. Era 10 horas da noite e eu sabia a razão da dor. Eu sabia que, na verdade, o diabo é culpado de tudo, mas tem coisa que a gente dá para ele poder prejudicar a gente, né? E aí eu sabia que eu tinha coma no cartório. Queridos, eu não consegui me ajoelhar porque eu não podia dobrar o joelho. Mas na cama mesmo, chamei a esposa, confessei o meu pecado. Sério, fiz exatamente isso, era 10 horas da noite. Confessei o meu pecado, falei, eu pequei. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Estou quase perto de pecar contra o conselho de pastores lá em Bauru. Já não sou digno de ser achado seu filho. Mas se puder me dar uma chancezinha. E eu fui ao médico, fui ao hospital. E realmente era uma crise de artrite gotosa. Mas graças a Deus fui medicado, estou medicado. Os irmãos me perdoem estar sentado durante a adoração. Estava tentando me poupar um pouco, porque ainda o joelho continua inchado, só não está doendo, né? E nós estamos viajando desde as 4h30 da manhã, tá? Então, perdoem, tá? A minha falha. Vocês me perdoam? Amém. Se não perdoar também está ferrado, cara. Se não perdoar, você está abrindo a legalidade para não ser perdoado. Querido, me chamo de Djalma Toledo. Eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci numa comunidade carente, numa favela, né? São Paulo, não se fala favela, fala comunidade. Eu nasci na favela mesmo, na favela do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. E onde fui criado, tive muitos momentos de privações e provações. E quiçá um dia a gente compartilha o testemunho. Mas uma coisa eu aprendi
é que, por pior que seja todas as lutas, você está com Deus, é mais fácil passar do que sem Deus, né? E entre tantas experiências que o Senhor me deu, talvez a mais forte, a que mais marcou a minha vida, é aquela que me trouxe ao altar até aqui, aos 15 anos de idade. Eu tive um encontro com a presença de Jesus. Eu vou repetir, eu tive um encontro com a presença de Jesus. Eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja, eu nunca me desviei. Mas uma coisa é você entender o que é esse cristão nominal, ou de uma família cristã para a qual você se acostuma com o cristianismo. A gente se torna rato de igreja. A gente, quando não vai na igreja no domingo, já sente falta. Isso não significa que você teve uma experiência com Deus, significa que você se acostumou, isso virou um hábito. Isso deu a você um hábito de ser cristão. Mas o que muda a nossa vida não são hábitos, porque hábitos vêm e vão. O que muda a nossa vida são experiências. E essas experiências transformam a nossa vida. E aos 15 anos de idade, eu verdadeiramente tive um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, num momento de muita dificuldade, muita luta, onde eu estava sofrendo uma surra, estava apanhando de alguns meninos, porque eles tinham absoluta convicção de que eu era homossexual. E graças a Deus eu nunca gostei dessa fruta. É que eu brincava muito com as meninas porque eu tinha um problema físico, eu tinha um problema de saúde, que eu não podia jogar bola, eu não podia brincar. Em função deste problema de saúde, uma restrição médica, eu não fazia educação física. Eu não corria de pique na favela. Eu não jogava bola no campo. Só que uma criança quer brincar. E a minha irmã me apresentou um ciclo de amigas. E eu aprendi a brincar de boneca. E eu vi que havia uma vantagem incrível de brincar de boneca. Eu ficava pensando, enquanto aqueles bobão estão tudo lá se batendo, chutando a canela um do outro, eu estou aqui ganhando beijo e abraço das meninas. Queridos, eu me sentia o Ken das Barbies. E o pessoal achando que eu estava jogando outro time. Brincadeiras à parte, por causa daquele momento de injustiça, de dor, eu chorei muito e eu perdi o desejo de viver. Mas eu sabia que eu não podia tirar a minha vida. Eu nasci da igreja. E eu me lembro que fiz uma oração, eu estava junto a um poço, porque na favela do Vidigal não havia água encanada. Tá? Eu tenho 65 anos de idade, esse ano faço 66, nasci em 1958. E essa altura do campeonato, a favela ainda não tinha água encanada. Nós pegávamos água no poço. Eu estava na beira daquele poço e eu falei, Senhor, eu não vou me jogar aqui, mas o Senhor pode mandar um anjo me empurrar. Esse era o desejo, a angústia do meu coração. E em vez de aparecer um anjo, eu percebi que havia uma presença diferente que encheu aquele lugar. E essa presença era a presença do meu Jesus amado. Eu nunca vi Jesus, mas eu percebi que Ele estava comigo naquele vale da sombra da minha morte. Sabe? E naquele dia, virou uma chave dentro de mim. Eu diria que alguém me pergunta, pastor, quando foi a sua conversão? Eu diria que ali eu conheci Jesus de verdade. Ali eu conheci o Jesus da minha mãe. Ali eu conheci o Jesus da Bíblia. Ali eu conheci o meu Jesus. O meu Jesus. Agora não era mais o Jesus que o pastor pregava. Já não era mais o Jesus que a minha mãe, hoje, com 97 anos de idade, continua lendo a Bíblia sem óculos. Continua pastoreando um grupo de mulheres viúvas com 70 anos pela internet. Essa minha mãe, eu vi a fé. O nome da minha mãe é Eunice. Eu costumo dizer que erraram meu nome. Eu devia ser Timóteo, filho de Eunice, que eu dou a fé dela. Só que agora eu conheci esse Jesus. E ali eu fiz um voto com o Senhor Jesus. E eu me lembro que uma canção veio ao meu coração. Uma canção veio ao meu coração. Uma canção que a gente cantava. Eu nasci na Igreja Batista. Eu sou batista de formação. Eu costumo dizer, pastor, o que você é? Eu sou batista, eu só estou pentecostal. Né? O que acontece? Eu fui criado na denominação, na Convenção Batista Brasileira, não, Convenção Baptista. Eu era batista de Papo Roxo.
de pedigree, formado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aos pés dos Gamaliéis americanos. Gente, pensa num cara que tinha orgulho, sabe? E eu louvo a Deus por aquilo, mas eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e aí a casa caiu e a gente continua. Mas eu nasci no lar evangélico e sou grato a Deus pela minha família, pela vida da minha mãe. Me casei com a Mirna, uma jovem linda, cheia de Deus, uma mestra da palavra. Ela tem 3 faculdades, 4 pós-graduação, 1 mestrado. E nos 41 anos de vida que eu estou casado com ela, eu nunca vi um único ano da minha vida que ela não estivesse fazendo um curso. Hoje, exatamente hoje, ela está terminando a 3ª pós-graduação dela. Uma mulher que ama estudar, é uma grande mestra, tem uma palavra muito forte, ama Jesus e, graças a Deus pela misericórdia, ela descobriu um lugar no coração dela para me colocar lá. Fruto do nosso casamento, nasceram 2 filhas. A mais velha chama-se Kemily, casada com André. Hoje, pastores na nossa base missionária em Portugal, na cidade de Aveiro. Abrimos agora, no mês de abril, uma igreja junto da base. Então, eles estão lá servindo ao Senhor. Eu tenho uma filha caçula, chama-se Milena. E a Milena, quando se casou, há 8 anos atrás, ela e o marido pediram para estudar fora, passaram 4 anos fazendo teologia nos Estados Unidos, serviram no Kansas, 4 anos no IHOP, retornados, estão servindo conosco aqui. Essa é a minha família. Né? Não tenho cachorro, não tem nada contra, mas se você tem, fica com você, não leva lá para casa. Tá? Bom, queridos, eu quero dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gosto muito de falar para líderes e, de alguma forma, eu gosto de dividir meu coração com os colegas, com os pastores e pastoras. Sabe, eu descobri que nós temos os mesmos problemas, o que muda é só o CEP do problema. Tá? O meu problema está no CEP 04367000. Na rua Carlos Cala, 164, na Comunhão Cristã Verdade e Vida, do qual eu sou pastor. Lá é o meu CEP. Ali está o meu problema. Agora, se você, independente do seu CEP, você vai descobrir, se você parar para conversar, que o problema que tem lá em São Paulo, na capital, você tem também na igreja aqui, você tem na igreja em outro lugar. Nós temos muitas coisas em comum. Então, quando eu vou falar para pastores, eu quero dividir o meu coração. Mais do que trazer uma lição, trazer uma homilia, eu não tenho nenhum anelo de impressionar vocês, a não ser desafiar vocês a olharem para a palavra e ver que há a solução para todos os problemas. Independente do tamanho dele, há a solução na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 17. Atos, capítulo de número 7, verso 17. Minha gratidão ao Conselho de Pastores, através do seu presidente, dos amigos que aqui estão. Obrigado pelo convite. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. A partir do verso 17 diz assim o texto: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Presta atenção. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses, foi ele mantido na casa de seu pai.
Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Agora, fique atento a esse versículo. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Eu vou repetir. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. E ele se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam. Olha, de novo. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por seu intermédio. Por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximando-se uns que brigavam, procurou recolhê-los e conduzi-los à paz, dizendo: homem, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Agora, por favor, mais uma atençãozinha. A estas palavras, vou repetir, a estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Abrimos nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Aqui estão os teus filhos, os teus servos, os teus ministros, a quem o Senhor, por graça e misericórdia, depositou sobre nós o encargo. Ensina-nos a pastorear, conforme o teu coração, em nome de Jesus. Queridos, um dia eu li um artigo do Moody, e Moody falava sobre as 3 fases da vida de Moisés. A primeira fase, ele chama de os 40 anos, os 40 primeiros anos de Moisés, onde Moisés achava que sabia. O tempo que ele é criado, até quando ele vai ao encontro dos seus irmãos, passaram-se 40 anos. A primeira fase, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, Moisés tinha certeza que ele sabia. Depois Moisés passa 40 anos fugindo. E Moody diz que esse segundo 40 anos é quando Moisés descobre que ele não sabia. Até que ele tem um encontro na sarça em Horebe. E agora, Moisés vai andar 40 anos no deserto. E o terceiro 40 anos é quando ele descobre que só é Deus que sabe. Então nós vamos ver aqui da vida de Moisés um pouco disso, e eu começo a me identificar. Existem fases da nossa vida que a gente acha que a gente sabe. Os nossos estudos, os nossos conhecimentos, a nossa bagagem. Eu pastorei há 41 anos. Eu já fiz congressos para 15 mil pessoas. Eu já preguei em congressos bem grandes. Eu já andei por várias nações. Então, parece que essas coisas dão a gente um senso de segurança de que a gente sabe. E, de repente, acontece algo na nossa vida e a gente descobre que a gente não sabe nada. Que aquilo que nós achávamos que sabia não é bem daquele jeito. Nós estávamos até fazendo, mas estávamos fazendo, sabe, sem o entendimento correto de como fazer. Isso é muito aplicável no nosso ministério. Eu costumo dizer que essa é a fase da nossa ignorância, onde nós ignoramos determinadas coisas. É a fase da nossa imaturidade, da nossa inocência, onde nós estamos caminhando para a vida ministerial. E, por gentileza, eu quero começar aqui sendo o primeiro a apanhar. Sabe, eu passei por isso. E algumas vezes eu ainda volto lá nesse lugar de maturidade. Sabe, então você vai perceber isso.
onde talvez essa imaturidade nos leva a ser imprudentes, fazemos algumas coisas, falamos algumas coisas, que é natural de alguém que está em processo de crescimento. A segunda fase é quando alguma coisa, nós temos um encontro conosco mesmo, com o nosso chamado, onde nós olhamos para dentro da gente e descobrimos que agora eu vou ter que reaprender muita coisa. E Deus usa o pau que Ele quiser. Na vida de Moisés foi o encontro com seus irmãos. Na minha vida, na sua vida, foi outra coisa. Sabe, queridos, algumas vezes acontecem algumas coisas no nosso chamado, na nossa vida, e nós ficamos arrasados. E nós não entendemos por que isso bateu na minha casa. 40 anos servindo ao Senhor, 40 anos me preparando, 40 anos de fidelidade, e agora a casa caiu. Puxaram meu tapete. E talvez alguns de nós, na hora que isso acontece, nós olhamos para aquilo que nós fizemos e não o porquê aquele tapete foi caído. E Deus é especialista em pegar o palco que o diabo arma para nos derrubar, subir nele e ser glorificado. Deus é especialista em nos levantar. Quando caímos, está escrito, caíra do homem, mas o levantar é do Senhor. Deus é especialista em fazer do palco da maldição o palco da bênção. Seja numa doença, seja numa traição, seja numa divisão de igreja, seja num discípulo fiel que foi embora. Seja numa mentira, seja numa ofensa. Deixa eu dizer para você, queridos, Deus nunca perdeu o controle da nossa vida. Isaías capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Isaías estava triste porque havia perdido o rei Uzias. E do ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Queridos, aprendi algo. Quando o rei morre, Isaías dizia agora. Aconteceu o problema. O rei morreu. Aí Deus dava a Isaías até uma experiência assim, o rei pode ter morrido, mas eu continuo assentado, estou no controle das todas as coisas. Eu continuo assentado sobre o trono. Não importa que se a desgraça bateu na tua porta. Deus continua no controle. Agora, tudo é a maneira que você olha. Ou você fica chorando a morte do rei, ou você olha para o rei assentado no trono. É você que define onde vai o seu olho. Deus é especialista em fazer na nossa vida, na nossa jornada, no nosso ministério, tempos difíceis, que ninguém queria passar por eles, mas são nesses tempos, nessa provação, que nós crescemos. A Bíblia diz que Jesus foi forjado, formado e aperfeiçoado da tribulação. Tende por grandes gozos, não sei como, aliás, cheio, quando passasse por provação. Ele está dizendo, em outras palavras, que a provação não veio para nos matar, a provação veio para nos aperfeiçoar. E para forjar o nosso caráter. E para nos ajudar. Pastor, isso é verdade absoluta? Não, estou falando na maioria das vezes. Sabe, queridos, até que chega um ponto que esse tempo de deserto, esse tempo onde nós estamos vivendo o intervalo, o segundo tempo da nossa vida, o Senhor vai ministrando algo e vai trazendo algo dentro de nós, e algo começa a queimar sem a gente perceber. Até o dia que a gente agora, então, vai ao encontro de uma verdade. Sabe, queridos, quando eu olho a vida de Moisés, baseado nesse texto, eu me faço uma pergunta. Qual foi o grande problema do início da jornada de Moisés? Você vai perceber no texto de Atos capítulo 7, e você sabe que esse texto é Estevão, que está fazendo um discurso, fazendo menção da história de Êxodo. Ou seja, ele resume em alguns versículos parte da história do Êxodo, o nascimento de Moisés. E aqui nesse texto nós temos algumas lições. A primeira lição que eu quero aprender com Moisés é que o problema de Moisés não era se ele tinha um chamado ou não. Eu vou repetir. O problema de Moisés não é se tinha um chamado ou não tinha um chamado. Querido, você sabe muitas vezes que algumas pessoas se lançam no chamado sem ser chamado. Tem pessoas que são chamadas e tem outras que são assoviadas. Tem pessoas que são chamadas e outras são oferecidas. Moisés tinha um chamado.
Pastor, como é que você pode fazer uma afirmação como essa? Versículo 17. Vai dizer assim: e quando se aproximava o tempo que Deus ia fazer cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, por este tempo nasceu Moisés. Eu vou repetir. Capítulo 17 vai dizer, o versículo 17 vai dizer assim: e chegando o tempo em que a promessa que havia sido feita por Deus a Abraão, e você conhece a promessa, que eles iriam para uma terra espaçosa, que eles seriam uma grande nação, ou seja, de Abraão até o nascimento de Moisés, havia uma promessa que ainda não havia se cumprido. Deus promete em Abraão, você vai ver isso do capítulo 12 do Gênesis até o capítulo 19, a totalidade da promessa: lhe darei uma terra, lhe darei um povo, lhe darei posse, serei abençoado. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, até Moisés, ainda não tinha acontecido. Agora, o que Estevão nos ensina é que agora, finalmente, aquilo que Deus prometeu a Abraão estava para se cumprir. E ele é zeloso o suficiente para dizer: por essa razão, por esse tempo, nasceu Moisés. Então, o que eu quero que você entenda é que Moisés, ele era um projeto de Deus. Moisés não nasceu por acaso. Moisés, quando nasceu, já nasceu com um carimbo de chamado. Ele foi chamado no ventre da sua mão. Deus chega para Jeremias, capítulo 1, diz assim: Jeremias, antes de você ser formado, eu já havia te estabelecido como profeta das nações. Ou seja, são pessoas que já nascem com a marca do chamado. São pessoas que já nasceram para cumprir um chamado. Moisés nasce porque Deus tinha feito uma promessa. Moisés veio à terra para que a promessa de Deus, a palavra de Deus se cumprisse. Logo, Moisés é um sonho de Deus que agora, no seu nascimento, finalmente uma promessa vai se cumprir. E aí eu começo a me identificar, talvez muitos de vocês saibam disso. O nosso problema não é saber se nós estamos chamados. Nós nascemos porque Deus nos deu um chamado. Então, por favor, eu não estou falando com pessoas que foram lançadas por conta própria, não têm chamado e estão perdidas no ministério. Eu estou falando de pessoas que nasceram para isso. Estou falando de pessoas que sabem do encargo que carregam. Não estou falando sobre sucesso ou insucesso. Estou falando sobre chamado. Quando eu comecei a estudar sobre a vida dos missionários, os nossos pais das missões, os americanos, eles passaram 10 anos numa cidade e não ganhavam ninguém. Então não se trata de resultado, se trata de chamado. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o problema de Moisés não era se ele tinha um chamado ou não. Ele tinha um chamado assim como você e eu temos. O segundo problema de Moisés não é que ele não entendia o seu chamado. Porque não adianta você ter um chamado se você não entende ele. A Bíblia diz que Moisés entendia, eu li e fiz questão de frisar, entendia que Deus queria livrá-los por intermédio dele. Então Moisés entendia. Ele não só tinha um chamado, mas agora ele tinha consciência do chamado. Se o primeiro problema de Moisés não era falta de chamado, se o segundo não era falta de consciência, o terceiro também não era problema. Qual é? Moisés também era alguém que, consciente do chamado, ele tomava decisões para o chamado. Moisés andava em cima do chamado. Moisés se moveu para o chamado. Moisés pagou o preço para entrar no chamado. Talvez a melhor maneira de você entender o que eu quero dizer nesse terceiro ponto é quando você lê Hebreus capítulo 11, a partir do 27, quando vai falar a respeito de Moisés, ali os heróis da fé. E você vai ver os escritores hebreus dizendo assim: e Moisés, já sendo grande, decidiu, está lá em Hebreus capítulo 11, Moisés já sendo grande, sendo adulto, decidiu que era melhor sofrer o opróbrio de Cristo, sofrer no ministério, do que longe dele desfrutar das coisas do Egito. Então, 3 coisas. Moisés nasceu por causa de um chamado, Moisés entendia que ele era chamado, e Moisés se lançou no chamado e
decidiu pagar o preço do chamado. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte: sabe por que Moisés decidiu que era melhor passar perrengue, usando a versão atualizada de Jalma, passar perrengue no Evangelho, do que ficar de boa no Egito? A Bíblia diz que ele termina assim: porque ele nunca perdeu de vista que havia uma recompensa. Meu Deus, presta atenção. O que moveu Moisés ao chamado? O que moveu Moisés a pagar o preço do chamado? Está escrito em Hebreus capítulo 11. É que ele sabia que havia uma recompensa. Ah, meu Deus do céu. Uma vez, conversando com o pastor Luciano Subirá, sobre ambição, ele falou assim, um dia me perguntaram: pastor, você não tem ambição, não? Porque o Luciano, durante muito tempo, não teve casa própria, morava na casa dos outros, um cara com um grande nome. E você não tem ambição, você não quer ter um carro, você não quer uma casa grande. Ele falou: gente, está errado. Eu sou a pessoa mais ambiciosa da face da terra. Não tem ninguém mais ambicioso que eu. O problema é que vocês ambicionam por aquilo que vocês querem viver aqui. E eu vivo pela ambição daquilo que eu vou receber como recompensa. O problema não é ser ambicioso, é onde está a sua ambição. Moisés serviu e pagou o preço que teve que pagar. Foi injustiçado, mentiram contra ele, se levantaram, se rebelaram contra ele, mas o que ele tinha em foco é: há uma recompensa. E ainda que eu sofra no ministério, ainda que eu sofra no desenvolvimento do ministério, eu vou permanecer, porque há uma recompensa. O escritor diz: e ele vislumbrava a recompensa. Dito isso, se o problema de Moisés não era um chamado, se o problema de Moisés não era a consciência de chamado, se o problema de Moisés não era pagar o preço do chamado, qual foi o problema de Moisés? Qual foi o problema de Moisés? Talvez o segredo para poder entendermos é que a Bíblia diz que Moisés se tornou poderoso em obras e palavras. Mas o versículo começa: e Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Eu vou repetir. Qual foi a escola de Moisés? Egito. Quem foram os professores de Moisés? Egito. Quem fez depósito da vida de Moisés? Egito. Moisés se tornou um cara cheio de resultado, mas com métodos do Egito. Eu estou cansado de ver uma geração de pastores que estão buscando resultado, que estão atrás de métodos egípcios. Pelo menos 4 pastores, quando chegou, eu falei: pode bater, então eu vou. Pode culpar. Quem mandou? Levanta a mão aí. Quem mandou? Vou levar. Olha lá, um, outro, quem mais? Olha lá, mandou bater. Mandou. E a primeira correada é na minha vida. O Egito dá resultado. O Egito tem métodos que a gente não encontra na igreja. O Egito tem técnicas. O Egito é gabaritado. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. São mais estudiosos do que os filhos da luz. São mais tecnológicos do que os filhos da luz. As coisas no Egito funcionam. E funcionam com excelência. E dentro da igreja a gente vacila. Dentro da igreja a gente negocia. E quando a gente está tendo fracasso, a gente olha para dentro da gente e diz assim: já sei. A Bíblia não tem solução para mim. Eu vou no Egito buscar estratégia para crescer. Porque no Egito tem gente boa para ensinar. No Egito se enche um estádio de futebol para mentorear pessoas com técnicas do Egito. O problema de Moisés, número 1, é que a fonte que descedentou ele, a fonte que abasteceu ele, ia ser a fonte que ele ia derramar no seu chamado.
comigo aqui? Tiago tem uma palavra muito interessante. Tá? Tiago tem um versículo interessante. Tiago capítulo 1, versículo 11 diz assim: acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Tiago diz, é possível? Não. Então, queridos, se a sua vida é abastecida pelo Egito, você bebe da água do Egito. Põe aqui para mim, por exemplo, Galter. Você bebe da água do Egito. Isso te torna poderoso em palavras e obras. O que vai transbordar a partir de você? O que você bebeu. O que você vai derramar no seu chamado, no seu ministério? A água que você bebeu. Bebe mais uma água. Não, mais uma água. A água que você bebeu. Querido, você não pode beber do Egito e ter a ilusão de que na hora que você for exercer o seu chamado, o que vai fazer você transbordar, o que vai sair de você, tem a ver com aquilo que você botou para dentro de você. Não entendo, pastor, que consegue fazer N cursos. Eu não vou ficar usando siglas nem nome, porque você já sabe, já pensou, é problema seu. Eu não vim aqui bater nas técnicas. Eu vim aqui bater o que é que você bebe tanto, que é isso que você acredita que vai fazer sucesso no teu chamado. E o que é que você está deixando de beber, que faria diferença no seu chamado? Então o problema não está em exercer o chamado, está na escolha do que eu boto para dentro. Qual é a fonte que eu coloco dentro de mim? E aí a fonte que eu coloco dentro de mim, ela vai transbordar a partir de mim. Não se iluda, queridos. Se você bebe água amarga, quando você for pregar, vai sair o amargo da água que você bebeu. Por isso tem muita gente que ama chegar no púlpito e bater sem amor. Porque você vai pôr para fora aquilo que você decidiu colocar para dentro. Certa ocasião, Jesus encontra uma mulher no poço de Samaria, uma chamada mulher samaritana. E ela diz assim: olha, essa água que você bebe, ela até tem resultados. Ela desce dentro da tua sede. Jesus diz: ó, você está bebendo da água, o que acontece? Você vem aqui, bebe da água, ela resolve um problema. Ela te dá um resultado. Ela sacia a sua sede. Só que ela não resolve a sua vida. Porque daqui a pouco você vai ter que voltar aqui para beber de novo. Então tem águas que até nos ajudam a resolver o problema, mas ela nunca é a solução. Aí Jesus diz assim: mas se você beber da água que eu lhe der, aí você vai ter a solução definitiva. Nunca mais você terá sede. Jesus está falando que a fonte que você busca a água, ela pode até te tornar poderoso em obras e palavras. Mas agora você vai ter que de novo pegar uma coisa, de novo pegar outra coisa, porque essa água te faz refém dela. Se você gosta de escrever frases, escreva essa: você é responsável em manter a sua igreja e a congregação que Deus lhe deu pela maneira como você atrai as pessoas. Eu vou repetir. A maneira pela qual você atrai as pessoas,
você vai se tornar refém de dar esse mesma água. Pastor, eu vou chamar o cantor gospel. Nada contra cantor. Eu sou pai espiritual de 2 cantoras nessa nação. Nada contra pregadores renomados. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho lugar no coração de homens, sabe que são referências nessa nação. Não vou ficar citando o nome. Quem tem um pouquinho, se quiser me acompanhar um pouquinho, sabe que eu tenho voz na vida de alguns homens. Então meu problema não é um cantor famoso, não é um pregador bom, conhecido. O meu problema é que se você usa isso como isca para atrair as pessoas, você vai ter que dar isso o resto da vida. Aí a hora que você para de dar, todo mundo te larga. Mas quando você bebe da fonte, quando você bebe do verbo, quem está com você e ama o verbo, nunca vai te deixar. Agora, o mais bonito de tudo isso, pastores, é que Jesus diz, quando você bebe de mim, além de você nunca mais ter sede, tá? Pastor da igreja, quem é o pastor da igreja? Deixa eu ver, pergunta a Moana. Tá? Me perdoa o que eu vou fazer agora. Tá? Assim, ó, quando você bebe, isso vai para o seu interior. Mas ela não fica lá. Vai gerar uma revolução. E quando você estiver dessedentado, você vai transbordar. É isso que Jesus quer dizer. Do seu interior vai transbordar rios da água que você bebeu. E se eu pudesse desafiar você a voltar a esse lugar de beber a água do verbo, ela além de dessedentar você, ela além de jorrar coisa boa a partir de você, ela produz um resultado que a outra água não produz. O texto de João capítulo 4 diz que aquela mulher cheia da água viva, ela falou, dai-me desta água para que eu não mais tenha que voltar aqui. Ela entra na cidade e toda a cidade se converteu ao Senhor. Querido, quando você transborda da forma certa, você vai ter o resultado certo. Moisés cometeu um equívoco que foi querer assumir o seu chamado, que ele sabia que era chamado, que ele decidiu pagar o preço do chamado, mas com a fonte errada. Pastor, onde é que está isso no texto? Eu vou ser extremamente fiel ao texto o tempo todo. A Bíblia diz que cheio da poderosa sabedoria do Egito, palácio, versículo seguinte, Moisés decidiu agora cumprir o seu chamado. Ele se encheu da sabedoria do Egito e ele foi para o Egito, cumprir o seu chamado. Mas qual a fonte que ele bebeu? Egito. Agora ele vai começar o seu chamado. E a hora que ele vai começar o seu chamado, ele olha e vê um egípcio maltratando seu irmão. Aí a Bíblia diz, Moisés foi lá e matou aquele egípcio, porque ele entendia. Ou seja, ele falou assim, eu nasci para ser matador de egípcio. O meu chamado é matar egípcio. Agora eu entrei no meu chamado. Ouça bem, querido, não adianta você entrar no seu chamado se o modus operandi é do Egito. Porque aquele que exerce o chamado para ferir será ferido. Quem no chamado mata vai morrer. Porque a medida que você mede é a medida que você será medido. O problema de Moisés não era propósito. O problema de Moisés não era o tempo. O problema de Moisés era o modo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 e 6. Não adianta você fazer a coisa certa, na hora certa, da forma errada. Moisés fazia o que ele nasceu para fazer. Moisés fez aquilo que Deus o chamou para fazer. Na hora que Deus o ativou para fazer. Entretanto, ele fez da forma errada. Por quê?
Porque a fonte que ele bebeu era fonte de água amarga. É a sabedoria do Egito. Só que Moisés vai para casa, depois que ele mata os egípcios. E agora deixa eu usar a minha heresia pessoal. Eu chamo a minha heresia de, sabe, a minha imaginação santificada. O que é imaginação santificada? É aquilo que não está escrito literalmente, mas eu imagino que foi assim. Então é uma heresia, mas não é muito. É só a minha imaginação. Eu não estou afirmando que está no texto. Moisés mata aquele egípcio e vai para casa. Eu acho que ele deita na cama, usando a minha licença poética, e fala: uau, é isso que eu nasci para fazer. Amanhã eu volto e vou matar outro. Porque funcionou. A Bíblia diz que no dia seguinte, o que ele vai fazer no Egito, querido? Se ele entendia que isso era o chamado dele, ele voltou para matar outro egípcio. Só que ele chega lá e ele vê dois irmãos brigando. Agora não é mais um egípcio contra o mundo. Já não é mais o Partido Comunista contra a igreja. Já não é mais, sabe, a oposição política contra um governante cristão. Agora já não é mais o mundo lutando contra a igreja. Agora é a igreja lutando contra a igreja. Se o primeiro desafio de enfrentar os egípcios são difíceis, o segundo desafio é quase impossível. Porque Moisés agora sai todo feliz, vão matar outro egípcio. Ele chega lá, vê dois irmãos, igreja X com igreja Y, quebrando pau. Eu descobri uma coisa, pastores, ouçam, que muitas vezes o que nos separa são os membros que saem da nossa igreja e vai para a sua. Porque você recebe ele lá e você acredita naquilo que ele disse, sem procurar o teu colega de ministério. E aí ele diz que você é ruim, que você é autoritário, e você tem a pachorra de acreditar. E aí você se torna, bota aquele pastor sob suspeita, não porque você teve um tempo com ele, mas porque alguém que saiu da igreja dele, meteu o pau nele e você acreditou. Agora presta atenção, cuidado, porque tem gente que vai sair da sua igreja e vai fazer a mesma coisa com você. Então você quer blindar os relacionamentos dentro das cidades? Ouça mais o seu colega e menos o povo que sai de lá. Frequente mais reuniões de comunhão. Seja bíblico. Se alguém falou alguma coisa, vai ter ele. Moisés chega lá e vê duas igrejas brigando. E Moisés acredita que ele ia conseguir convencer os irmãos. E ele chega lá, tentou apaziguar aquela encrenca. Ele diz: gente, vocês são irmãos. Está ficando doido? Nós nascemos e precisamos nos unir para matar egípcio. E vocês estão se matando um para o outro. Aí a Bíblia diz que aquele mais alterado, mais carnal, ele faz a seguinte afirmação: quem deu a você a autoridade sobre a minha vida e sobre a cidade? Quem te fez juiz sobre nós? Quem te autorizou a liderar? E o cara estava nervoso, estava com raiva, falou assim: eu te conheço, rapaz. A sua maneira de trabalhar é matando. Eu vi você matar ontem um cara. Agora você está querendo aparecer para me matar também. Aí a Bíblia diz que a estas palavras, por causa deste fato, Moisés fugiu. Ouça, Moisés não fugiu porque ele estava com medo de Faraó. Moisés fugiu porque foi ferido no exercício do seu chamado. Moisés fugiu porque, embora ele não entendesse, tem pessoas que não entendiam o seu chamado. Está escrito no texto.
É literal. E além de não entender, ainda usa a boca para derrubar, para ferir. Ouça, quando você usa o modus operandi errado, quando no exercício do seu chamado, para cumprir o seu chamado, você usa a água do Egito, a água que você usou para ferir, ela vai ferir você. Quando você vê, a Bíblia diz que por causa disso, Moisés, partiu, vazou. 40 anos. Deixa eu continuar com a minha imaginação santificada. Moisés não passou 40 anos com raiva dos irmãos, tenho certeza. Talvez no início sim. Mas depois ele começou a olhar para dentro de si e falar, o que eu fiz da minha vida? Fui eu que agi errado? Existe outra maneira de fazer o ministério. E Moisés agora descobre que ele não sabe. Porque no primeiro momento ele achou que sabia. Só que ele estava descedentado da fonte errada. Agora Moisés passa 40 anos olhando para dentro de si e chegando à conclusão que o maior problema da vida de Moisés chamava-se Moisés. O problema de Moisés não era Egito. O problema de Moisés não era Faraó. O problema de Moisés não eram os irmãos que não reconheciam. O problema de Moisés é o que ele fazia com o chamado dele. É a maneira como ele liderou. E ele passa 40 anos olhando para dentro de si. Olhando para dentro de si. Olhando para dentro de si. Até que chega um momento onde Moisés, finalmente, agora, conhecendo-se melhor, a Bíblia diz que Moisés subiu a um monte chamado Horebe. Ouça, queridos, Horebe é monte de Deus. Deixa eu contar um segredo para você. Sabe o que Moisés foi fazer no monte de Deus? Beber da água de Deus. Porque não tem nenhum relato até aqui que Moisés tinha mudado a fonte. E Moisés sobe ao Monte Horebe. E o texto de Êxodo é muito lindo, porque o texto de Êxodo tem uma expressão que eu amo muito. A Bíblia diz que Moisés estava lá em cima, no monte de Deus. Fazendo o que, querido? Procurando Deus. Querendo ter uma experiência com Deus. Pastor, como é que você sabe disso? Está escrito no texto de Êxodo. A Bíblia diz que Moisés está andando e de repente ele vê uma estranha manifestação. Uma sarça que ardia, mas não se consumia. Agora, ouça, preste atenção. O que o escritor repete, porque quem escreveu foi Moisés. Ele mesmo escrevendo sobre ele. Ali no Êxodo. A Bíblia diz que Moisés estava andando e de repente uma sarça começou a arder. E ele entendeu que era uma manifestação. Era um chamariz, era um piscar de olho, era Deus querendo falar com ele. Agora, o mais lindo do texto, em Êxodo, é que diz assim: e virando-se Moisés para ver, eu vou repetir, virando-se Moisés para ver. Eu vou repetir, virando-se Moisés para ver. Virando-se Moisés para dar atenção à fonte. Deus falou com ele. Não adianta você querer ter uma experiência com Deus se você não dá atenção quando Deus chama você. A sarça, ela só é um chamariz de Deus. Quando Moisés decidiu mostrar que ele deu atenção, Deus falou com ele. E eu caminho para o fim dessa mensagem. Agora Moisés está bebendo de uma fonte, tem uma experiência com a sarça. Agora ele mudou a fonte, correto? Tá? O que Deus fala para ele? Volta para o teu chamado. Aquilo que você interrompeu 40 anos atrás, agora você vai e faça da maneira certa. Estou ouvindo o clamor do meu povo, tenho visto a pressão do meu povo, e é você que vai resolver o problema deles. Volta para trás, volta lá no teu chamado. Recomece. Recomece. Só que nesse caso Moisés tem duas perguntas.
Eu confesso que estou terminando de verdade. Quando Deus fala com Moisés, depois que ele deu atenção, Moisés tem duas perguntas. A primeira pergunta é: quando eu voltar lá no Egito e encontrar Faraó? Está lá no capítulo 3. Quando eu voltar para o Egito e encontrar Faraó, Faraó quer me matar, gente. Faraó sabe que eu sou um assassino. O que eu vou falar com ele? O que vai ser de mim? Mas sabe qual foi a resposta de Deus? Moisés, diga que o eu sou te mandou. Ele está dizendo: Moisés, não tem nada a ver com você. Faraó é problema meu. Deixa que de Faraó eu cuido. Deixa que de Faraó eu cuido. Não se preocupe com a oposição do mundo. Ouça a minha prefeita. Sabe, vem na boca da governadora. Ouça a minha prefeita. Não é profecia não. Ouça aqui. Tá? Ore, porque a oposição lá fora é menos perniciosa do que a oposição dentro da igreja. Em alguns casos, é claro. Vocês estão apoiando, orando pelas autoridades como manda a Bíblia. Mas em muitos lugares, e só quem está em ofício público e em posição sabe. Aí Deus fala: fique tranquilo, não se preocupa com o Faraó não. O Faraó é do jeito. E você sabe que o Faraó da nossa vida, o diabo, foi vencido da cruz do Calvário. Então o diabo não é problema nosso, é problema de Deus. Mas ele tem uma segunda pergunta. E essa, ela assim, é a cereja do bolo. Diz assim: Senhor, tá bom, o Senhor cuida de Faraó, cuida. E quando eu for encontrar aqueles irmãos que não reconheceram a minha autoridade? E quando eu for encontrar aqueles irmãos, aquela igreja, aqueles irmãos, que não me disseram quem é seu líder, quem te colocou, aí Deus muda a conversa. Deus fala: Moisés, o que é que você tem na mão? Aí Moisés diz assim: Senhor, eu tenho uma vara. Aí Deus sabe: Moisés, eu vou usar você com aquilo que tem na sua mão. E com essa vara, você vai convencer a oposição. Com essa vara, você vai fazer tantos milagres, que ninguém vai duvidar que eu sou com você. Ele vai dizer assim: agora no teu recomeço, eu vou lhe dar poder. É só você colocar o que você tem na minha mão. E nesse recomeço, até os teus opositores vão dizer: Deus é com ele. Com essa vara você vai abrir mar, com essa vara você vai tirar água, com essa vara você vai pegar 10 milagres, com essa vara você vai transformar muita coisa. Coloca na minha mão, Moisés, e eu vou agir através de você, eu vou credibilizar você. Eu vou fazer tanta obra através da sua vida, que os caras vão falar: uau, Deus é com ele, foi Deus que mandou ele. Agora em Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz: se contudo eles não acreditarem no primeiro sinal, ou seja, o que Deus vai fazer através da vida dele, eles crerão no segundo sinal. Eu sei que o pastor gosta de fazer os outros repetir, mas não gosta de repetir. Então grave. Deus fala: se eles não crerem no primeiro sinal, que é o que eu vou fazer através da sua vida com essa vara, se eles não credibilizarem você o suficiente, se eles não crerem o que eu vou fazer através de você, eles crerão o que eu vou fazer em você. Aí Deus faz um sinal profético assim: Moisés, mostra a sua mão. Está lá em Êxodo 4. Aí Moisés mostra a mão. Aí falou: Moisés, põe a mão na enfermidade, põe a mão na frustração, põe a mão na doença, põe a mão onde você está ferido, põe a mão e olha, não adianta você voltar para o ministério com essa ferida. Você ainda está carregando ferida de 40 anos atrás. Aí quando Moisés tira, a mão fica leprosa. A marca da lepra é isolamento. Moisés passou 40 anos fugindo das pessoas porque foi ferido. Aí Deus mostra: eu vou te recomeçar.
Mas um homem ferido vai ferir de novo. Aí Deus mostra para Moisés o coração dele. Aí Deus fala assim: agora é o dia da tua cura. Hoje é o dia de você ser curado. E ele diz assim: pega essa mesma mão leprosa e passa pelo milagre interior. Põe no coração. E quando ele põe no coração, a mão sai limpa. Aí Deus diz: se eles não acreditarem no poder que eu vou fazer através de você, mesmo usando uma água limpa, eles vão acreditar no que eu estou fazendo em você. Levítico, Números capítulo 12, há uma rebelião. E as pessoas perguntam: quem é que te constituiu autoridade sobre nós? Meu Deus do céu. Números capítulo 12, Miriam e Arão, a conversa deles é: ele acha que ele é o único líder aqui? Ele acha que Deus só fala só com ele? A mesma queixa dos caras lá do Egito. Só que no Egito, Moisés se ofendeu e feriu e foi embora. Agora aqui curado, a Bíblia diz que Moisés se calou. Porque um coração sarado não se sente ameaçado. Moisés se cala. Números capítulo 16, Datã, Coré e Abirão entram numa rebelião sobre a vida dele. E a pergunta é: você acha que Deus só usa vocês? Quem foi que te deu essa autoridade toda? Nós também temos autoridades. E a Bíblia diz que Moisés, em vez de ferir, ele diz assim: vamos deixar Deus mostrar. Vamos deixar Deus mostrar. Fique em pé, por gentileza, queridos. Irmãos, o que eu vim fazer aqui? Eu vim contar a minha história. Alguém que por um tempo achou que sabia. Alguém que entendia o seu chamado. Alguém que abriu mão para cumpri-lo. Mas alguém que estava com a fonte corrompida. E no exercício do meu chamado, não por decisão própria, não por maldade, eu feri e fui ferido. E como Moisés, eu já me isolei. Mas quando você bebe da água que te cura, quando você muda a fonte, a partir daí o que sai de você cura. Eu quero fazer uma oração. Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada pastor, cada líder aqui presente, cada membro que está nesse lugar. Obrigado pela tua palavra tão viva, tão prática. Pai, eu hoje estou esse Moisés. O Senhor sabe, Deus, que no meu coração nunca houve maldade, prepotência. Mas a fonte estava errada. Obrigado porque o Senhor me levou a Horebe encontrar com a sarça que muda a vida. A sarça que arde, queima. A sarça que muda a fonte. E obrigado porque hoje, ainda que cometa alguns erros, a fonte é boa. Eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero liberar sobre a vida daqueles que aqui estão ou estão nos acompanhando. Que o Senhor possa nos curar dos nossos traumas, das nossas enfermidades. E nós queremos abençoar e declarar: seja poderoso em obras e palavras. Seja poderoso em obras, faça muitas coisas. Seja poderoso em palavras, pregue bem, mas use a fonte certa. Deus te abençoe, muito obrigado. Aleluia. Queridos, eu queria muito que você guardasse mesmo essa mensagem, em nome de Jesus. Eu creio que foi gravada essa ministração. Amém? Depois a gente vai estar divulgando ali para você novamente. Mas a gente, nessa jornada, nessa caminhada, a gente olhar para aquilo que foi ministrado para nós,
muitas vezes a gente entender o que a gente precisa fazer. O Senhor está nos chamando para isso, chamando para que a gente, sabe, entenda a fonte, entenda o que a gente precisa fazer. Eu acredito que para o grande desafio, de fato, não é o entendimento, que há o entendimento, há a entrega. Já entendemos que o Senhor nos chamou a fazer, mas precisamos dessa fonte todos os dias, de uma forma inesgotável. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Só que a gente ouve muitos pastores, a gente conversa com muitos pastores, com muitos líderes. Muitas vezes a questão é: eu não consigo. Porque chega um momento que aquele homem, aquela mulher de Deus, ele não consegue mais, não consegue acreditar, não consegue dar um passo, às vezes, com medo de ser ferido, com medo de ser julgado, com medo de ser, enfim, é um monte de coisas que acontecem. Não consigo. Mas nós estamos aqui entre homens e mulheres de Deus. Nós vamos encerrar. Mas eu queria, de verdade, que você entendesse que nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, nessa jornada, nessa caminhada, como homens e mulheres, imperfeitos, com erros, com falhas, mas que juntos nós podemos avançar. A gente precisa entender que nós temos irmãos ao nosso lado, pessoas ao nosso lado. Eu queria, nesse momento então, que você desse a mão para essa pessoa que está do teu lado aí. Eu gosto de fazer muito isso. Que você dissesse para essa pessoa aí, fala para ela: continue. Fala para ela: você não está sozinha. Que se você pode agora, por 2 minutinhos, 3 minutinhos, ore por essa pessoa. Ore por este irmão que está do teu lado, ore por essa casa, ore pela igreja dele, ore pelo ministério dele. Melhor, eu quero te dar. Sim, Deus, sim, Jesus, Me nós precisamos de Ti, Jesus. aos seus pés, Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. ser tua imagem Nós necessitamos de Ti, Jesus. e semelhança é o desejo do meu coração. Ore por essa Se pessoa. o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Aleluia, aleluia. Volte à fonte, volte à fonte, volte à fonte. Ainda que nesses dias somos tentados a metodologias, a tantas outras coisas, volte à fonte, volte a buscar, a beber da fonte, volte a buscar e a beber da fonte. Da onde o Senhor te chamou, da onde o Senhor te separou, da marca que Ele fez na tua vida. Volte a este lugar em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volte à fonte. Volte a beber desta água viva. Volte debaixo desta palavra. Volte debaixo desta palavra, entenda. Volte debaixo desta palavra, entenda. Porque quando lhe perguntarem, diga: o Senhor, o Senhor. Foi o Senhor que falou comigo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que me enviou. Foi o Senhor que me posicionou, foi Ele, o Senhor. O Senhor, foi Ele, é Ele. Foi Ele quem separou, foi Ele quem me enviou. O eu sou, o grande Deus é Ele. A minha vida é dele. Aleluia. O eu sou te enviou, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento, por este tempo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Guarda, Senhor, cada um dos teus filhos debaixo do teu amor. Guarda cada um dos teus filhos debaixo da tua graça. Fortalece os passos dos teus servos. Guia os teus filhos debaixo da tua direção, debaixo do teu propósito, Senhor. Que possamos compreender, Senhor, o tempo e o modo de todas as coisas, Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus nós oramos por isso, Senhor. Oramos, Pai, mais uma vez pela nossa cidade, por toda a liderança, Senhor Deus, desta cidade, Senhor, por cada pastor, por cada homem, por cada mulher que estão espalhados, Senhor Deus, em toda a terra neste momento, Jesus, servindo ao Senhor. Cuida, guarda o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, para louvor e para a glória do Teu nome. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que vieram de fora, de outras cidades, da região. Em nome de Jesus. Apóstolo Djalma, companheiro ali, Walter. Isso, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Que o Senhor continue fortalecendo cada um dos teus.